Pedro, não está conseguindo abrir, né? Grace, né? Oi, pessoal, bom dia. Tá dando para ouvir? O som, ok? Oi, bom dia. Ok, Grace, está dando para ouvir bem? Vamos começar então, pessoal. Vamos fechar os nossos olhos. Bom dia. Quem está chegando aí, nosso chatzinho no Facebook. Um abraço a todos, né? Vamos fechar os nossos olhos, elevar o pensamento a Jesus, pedindo por toda a proteção, todo auxílio, todo amparo ao nosso estudo da manhã, para que possamos ter as melhores intuições, possamos apreender o que a espiritualidade traz para nós, de modo que nós tenhamos o aperfeiçoamento necessário das nossas condições psíquicas, emocionais, conceituais, vibratórias, e possamos atuar nos grupos mediúnicos, perante a mediunidade, perante os sofredores, com maior qualidade, com maior consciência. Obrigado, Senhor Jesus, por este momento. Abençoa todos os necessitados, abençoa todos os grupos que estão estudando conosco, abençoa todos os médiuns e suas mediunidades, que nós temos a condição de desenvolver os potenciais superiores que possuímos, todos nós, criaturas, e utilizarmos esses potenciais com discernimento, com amor, com caridade e com fé. Que a tua luz permaneça sempre conosco e envolva todos os lares conectados a nós neste momento. Que assim seja. Então, bom dia a todos, um grande abraço. A Gislane, a Grace, Lidiane, Inês, Hilda, Tânia, Andréia. Sejam todos bem-vindos, pessoal. A qualidade do áudio no YouTube está ficando muito a desejar, pessoal. Por isso que a gente está usando aqui o live stream, que a gente tem um material gravado com maior qualidade, né? E a gente pode depois ouvir e reouvir, né? Sem perder os conceitos aí, né? A gente tem visto que no YouTube tem ficado bastante a desejar, tá? E o live stream é só entrar com a conta do Facebook, né? Não precisa nem cadastrar, né? É só entrar com o Facebook que dá certo, tá? Então vamos lá, né? Nós estamos no capítulo... Oi, Maria Inês, bom dia. Capítulo 1 ainda, falando do grupo, né? Tá? Então ele estava falando aqui da necessidade da preparação desse grupo, né? Que as pessoas impacientes, elas deixarão o grupo espontaneamente, em processo de exclusão natural, né? É o que os espíritos falam, inclusive no livro Nos Domínios da Mediunidade, o espírito Aulos, ele explica para o André Luiz, né? O André Luiz começa a falar assim, olha, mas e se começa a surgir num grupo, no meio de um grupo ali, uma pessoa que começa a destoar do grupo, né? O que se faz? Se o grupo está indo bem e uma pessoa começa a destoar,
Aí o Aldous fala assim, olha, não precisa nenhum regime de perseguição, nem de exclusão, não precisa nenhum regime assim de... Porque a pessoa, ela não se equilibra, bom dia, Carmen, a pessoa não se equilibra num grupo em que ela não esteja se afinizando, ela não esteja se sintonizando. É só uma questão de tempo e a pessoa acaba, ela mesma acaba se excluindo. Né? Por quê? Isso não é necessariamente ruim, tá? Porque aquilo que com que ela não se sintoniza, não vai ser bom para ela. E também não vai ser bom para o grupo. Né? Para a harmonização do grupo, para a melhora do grupo, o desenvolvimento do grupo. Então é uma coisa natural, que não é ruim. Tá? Ela certamente vai achar um outro grupo com o qual ela se sintoniza melhor, um outro tipo de atividade, né, que funciona melhor para ela. Tá? Isso não é uma coisa ruim, é uma coisa boa, porque vai dar a ela uma outra situação com a qual ela se sintonize mais. Tá? Então, continuando aqui, né? Então, não que sejam impuros, por favor, mas por ser melhor que abandonem a tarefa pela metade do que insistir em ficar em prejuízo dos resultados. No primeiro caso, estaria prejudicando apenas a si mesmos. No segundo, sacrificariam todo o conjunto. Né? E, na verdade, está certo, em alguns casos que a pessoa não faz por onde se ajudar, ela vai se prejudicar a si mesma. Se a gente fala para a pessoa estudar, a pessoa não estuda, fala para a pessoa se preparar, a pessoa não se prepara, fala para a pessoa não cuidar dos hábitos, ela não cuida dos próprios hábitos. Então, isso sim, a pessoa vai estar se prejudicando a si mesma. Né? Agora, se ela continua desse jeito no grupo, ela acaba prejudicando o grupo, sim. Tá? Aí ela acaba tendo um impacto negativo sobre o grupo, de fato. Né? Por isso que, quando a situação fica crítica e os espíritos já tentaram de tudo e a pessoa não se modifica, aí muitas vezes os próprios espíritos vão favorecendo que ela faça outras atividades, que ela vá para outros ambientes, né? Talvez em outra oportunidade, mais adiante, resolvam dedicar-se com maior entusiasmo e firmeza. Tarefas como essas não podem ser impostas nem forçadas. Tem que se apoiar no impulso interior, no desejo de servir, de apagar-se, se necessário, dentro da equipe, de modo que os resultados obtidos sejam impessoais, coletivos, não creditáveis exclusivamente ao trabalho individual deste ou daquele componente do grupo. Aqui o Hermínio Miranda toca até um ponto que é um ponto interessante também. Pode acontecer que um elemento dentro do grupo ele tenha uma necessidade muito grande de se destacar. Não é raro essa situação. Pode ser que ele sinta, é uma pessoa muito em busca de atenção, muito em busca por ter carências, né? Necessidades de chamar a atenção para si, necessidades de ter o monopólio das atenções, tá? Ou demonstrar que tem que tem uma mediunidade muito exuberante, ou que tem muito conhecimento. Então, uma pessoa que tem esse perfil, ela pode, inclusive, acabar se indispondo com o grupo, por uma necessidade muito grande de chamar a atenção. Né? Aí é uma coisa mais no campo psicológico, emocional, né? E que pode acabar gerando realmente resultados ruins para a pessoa. Né? É por isso que ele fala aqui, ó, é necessário, em algumas situações, que a pessoa se apague no grupo. Né? Que a pessoa se apague dentro da equipe. Né? De modo que o trabalho seja impessoal, seja coletivo. É um desafio. Algumas personalidades, elas serem pessoas comuns no meio das outras, é a morte para a pessoa. Né? Falando de uma forma assim figurada, é a morte para a pessoa.
Porque ela não consegue se imaginar uma pessoa comum. Ela tem que se destacar, ela tem que estar em evidência, né? Então, é uma pessoa que num grupo mediúnico pode dar trabalho, né? E ela pode acabar não conseguindo se sintonizar com o grupo com uma grande necessidade de chamar a atenção. Muitas vezes é aquela pessoa que no trato com a reunião mediúnica, com a mediunidade, quando ela começa a dar comunicações, são daquelas comunicações que chamam pelo maravilhoso, chamam aquelas comunicações que acabam querendo chamar muita atenção. É sempre líder de falange que se comunica, é sempre bispo, é sempre, né, aquelas comunicações que começam o grupo até a ficar meio assim, meio, né, o grupo começa a ficar meio assim, duvidando, porque é sempre aquela comunicação que chama muita atenção. Né? Por quê? Porque é uma pessoa que, no fundo, ela tem uma necessidade muito grande de chamar a atenção, de demonstrar que a faculdade dela é uma faculdade diferente, de demonstrar que a faculdade dela se presta só a chefe de falange, se presta só a eminências, né? Você vai dar comunicação de um espírito amigo, é também um espírito amigo de destaque, não é qualquer espírito, não. Então, é uma pessoa que, no fundo, ela demonstra uma necessidade de chamar muita atenção. Né? E isso também pode acabar indispondo a pessoa, porque é uma pessoa muito tendente à fascinação. Né? Uma pessoa muito tendente à fascinação. Então, vamos lá, continuando. Né? Não que essas comunicações de líder de falange, ou de bispo, ou seja lá o que for, não que elas não possam ocorrer, tá, pessoal? Mas é que veja que isso vai encaixando dentro de um perfil psicológico, né, dentro de uma dada situação específica, tá? Então não é só uma coisa ou outra que a gente vai avaliar, é o conjunto todo, né? Quem não estiver disposto a aceitar essas condições não está preparado para o trabalho. A essa altura, portanto, o grupo já deverá estar com seu perfil suficientemente nítido. Já se sabe quais os que o compõem, quais são os médiuns, quem se revelou com melhores condições de liderança e tato na condução da equipe, e qual a natureza do trabalho a que esta deve dedicar-se, bem como a duração e frequência das reuniões, sobre o que falaremos ainda em outro ponto deste livro. Tá? Então, em se tratando de um grupo que está estudando junto, está amadurecendo, né? Vai funcionar isso aqui que ele está falando, né? Devagarzinho a gente vai percebendo quem são os médiuns, né, com potenciais interessantes, quem são as pessoas com capacidade de doutrinação. Tudo isso vai dando para perceber, né? O tipo de comunicações que vai sendo, né, que é mais provável que aconteçam a princípio, né? Isso a gente vai percebendo devagarzinho, tá? E no decorrer dos trabalhos, quando começa a parte prática, então a gente vai vendo isso tudo com mais clareza. Então, chegado o momento de especificar a finalidade e os objetivos do grupo. Tá? A primeira grande divisão consiste em saber se o grupo vai dedicar-se apenas a estudos ou a trabalhos experimentais. Não que uma coisa exclua a outra, mas a definição é importante, porque, como diziam os antigos, quem navega sem destino não sabe onde vai. Bom, isso aqui, até a gente já comentou, né? Uma coisa é você se dispor a fazer um estudo. Tá? Vamos fazer um curso. Tá, vamos fazer um curso sobre mediunidade, vamos fazer um estudo breve ou um estudo demandado. Uma coisa é a gente se dispor a fazer um estudo. Outra coisa é a gente se dispor a fazer uma reunião mediúnica. Na casa espírita, quando você se dispõe a fazer um estudo, um curso da mediunidade, é lógico que você abre possibilidades para que os médiuns, as pessoas com potenciais mediúnicos, se aproximem desse estudo. Muito normal. E pode ocorrer, de lá pelas tantas lá do estudo, começar
haver pessoas que começam a sentir presenças. Pode acontecer. E até aquele grupo de estudo vai caminhando para a estruturação de um grupo mediúnico. Né? É até normal as casas fazerem um curso básico, depois um certo aprofundamento, aí um estudo mediúnico, e né, se torna naturalmente um grupo mediúnico. Se torna um grupo de uma atividade mediúnica. Seria até natural. Tá? A princípio, um grupo de estudo apenas é um grupo de estudo. E um grupo mediúnico é um grupo mediúnico. Tá? Inclusive, os espíritos até não recomendam, a gente pega a obra Desobsessão do André Luiz, os espíritos recomendam que não se faça o estudo no mesmo dia que a reunião de desobsessão. Que guarde um outro dia para o estudo especificamente. Por quê? E aqui eu não reservaria apenas para a reunião de desobsessão, mas a reunião mediúnica de modo geral. Né? Por quê? Porque você começa a fazer o estudo, muitas vezes a pessoa já vem sentindo a presença, ela já vem sentindo sintomas, aí você fica demorando no estudo, e às vezes até polemizando, porque você vai fazer um estudo, você vai questionar certos conceitos, vai haver divergências às vezes, de opiniões. Isso não é muito interessante para depois atendermos aos espíritos, porque o ambiente não fica muito harmonizado, o que se necessita para uma reunião mediúnica. Né? Então, eu já fiz muito isso, de fazer estudo antes da reunião mediúnica. Né? Eu confesso que hoje eu me sinto melhor, sempre deixando estudo para outros dias, como a gente está fazendo aqui, online ou presencial na Casa Espírita, e deixar a reunião mediúnica para a gente chegar e já sentar ali, já introspectivo, já mais interiorizado, inclusive evitar falar o menos possível. Tem pessoas que chegam na reunião mediúnica e ficam falando e contando as coisas do dia e não, né? O ideal é chegar na Casa Espírita de uma forma mais circunspecta, cumprimentar as pessoas com tranquilidade, conversar o mínimo possível, né? Só aquele trato afetivo, aquela coisa gostosa, né? Mas aí já senta ali, ou aguarda o início da reunião, já em prece, né? Silenciando, para que a gente já vá criando o ambiente adequado para os atendimentos. Então, a gente percebe que os dias de estudo são dias que a gente fica mais descontraído, a gente pode, né, conversar mais livremente, porque a gente sabe que nós não estamos naquele ambiente, propriamente dos doentes, para as reuniões mediúnicas. Aqueles que estão ali preparados para as reuniões mediúnicas. É diferente, né? Então, essa questão da finalidade do grupo, eu acho que a finalidade é assim, ou vai ser um grupo de estudo, ou vai ser um grupo mediúnico, né? Agora, vamos fazer um grupo mediúnico, nós não sabemos exatamente que tipo de comunicações a gente vai, para as quais a gente vai se credenciar. Isso os espíritos amigos que vão nos dizer, né? A natureza do trabalho pode variar bastante, segundo os interesses e inclinações de seus componentes, especialmente daquelas que se dedicam à organização da equipe. É possível que desejem apenas a experimentação de caráter puramente científico, com ênfase na fenomenologia, o que seria uma tarefa quase de laboratório. Não há muito a dizer aqui sobre esse aspecto, dado que o assunto escapa à minha área de competência e experiência. Tá? Então aqui ele já deixa claro que o objetivo aqui do livro não é propriamente falar sobre reuniões de experimentação, de caráter puramente científico. Fazer ectoplasmia, materializações, né? Não é o objetivo dessa obra aqui. Essa obra se destina ao estudo da doutrinação da mediunidade em termos geral, da reunião mediúnica em termos geral. Tá? Então, ele não fala nada a respeito disso. Alguns grupos desinteressados do aspecto prático podem ser constituídos apenas para o estudo teórico da doutrina. Também são válidos, é claro,
Outros podem combinar o estudo teórico com a experimentação científica ou mediúnica. Este livro está mais voltado para esta última opção e é sobre ela que nos fixaremos, né? Aqui no caso, o estudo teórico, né? Combinar o estudo teórico com a experimentação mediúnica. Qualquer grupo mediúnico é um grupo de experimentação mediúnica. E a gente não pode dizer também que não é um grupo de especulações científicas, também é, porque quem lida com a doutrina espírita está lidando com o aspecto científico da doutrina espírita, porque a doutrina espírita é sempre a combinação desses três aspectos, religioso, filosófico e científico, não tem jeito. O Allan Kardec, quando ele iniciou o estudo da doutrina, era ao mesmo tempo um estudo mediúnico, era ao mesmo tempo um estudo de ordem religiosa, porque o contato com o transcendente sempre foi uma busca religiosa também, e era um grupo também, era um estudo também de especulações filosóficas. E esses três aspectos, eles estão sempre entrelaçados na prática mediúnica. A gente está sempre aprendendo novas nuances, a gente está sempre questionando os resultados, né, avaliando, aprendendo com a mediunidade, buscando novas formas de produzir, de trabalhar. Então, esses três aspectos eles estão sempre presentes, né? Suponhamos, pois, que o grupo se resolva pelo trabalho de desobsessão. Tá? Voltemos à imagem do filho. Já decidimos que desejamos o trabalho. Já nos convencemos, após algum tempo de estudo teórico, de que estamos preparados para ele. Estamos igualmente dispostos aos sacrifícios e às renúncias que o trabalho impõe. A tarefa precisa ser desenvolvida com muita assiduidade e continuidade ininterrupta. Nem sempre estaremos fisicamente dispostos a ela, em virtude do cansaço, das lutas naturais da vida diária, do desgaste das tensões provocados pela atividade profissional, dos inconvenientes oriundos de pequenas indisposições orgânicas. Né? Então, ele diz aqui, né, suponhamos que o grupo se resolva pelo trabalho de desobsessão. Aqui, se resolver pelo trabalho de desobsessão, como eu já disse para vocês, eu volto a frisar, não é nada de extraordinário. É apenas o trabalho de atender aos espíritos. Porque sempre que nós nos dispomos a atender aos espíritos, a espiritualidade vai trazer os casos que nós tenhamos a condição de atender. E muitos casos ligados à obsessão vão surgir. Pode ser obsessão até de familiares que desencarnaram. Veja bem, a gente tem que desmistificar um pouco esse termo, grupo de desobsessão. Porque você pode ter um familiar que desencarnou. Tá? Você mora na casa, ele desencarnou, ele continua no ambiente familiar. Ele pode promover uma obsessão inconscientemente. Ele pode vampirizar algum familiar, né, pela simples aproximação, pelo contágio das suas energias com aquele familiar que está encarnado. Né? Vocês entendem? Então não é uma coisa assim de outro mundo, ou uma coisa de outro mundo né? Mas uma coisa de outro mundo, o mundo espiritual. Mas não é uma coisa assim tão extraordinária. Né? Se a gente se dispõe a auxiliar os espíritos, nós vamos entrar no terreno da obsessão. Seja uma obsessão inconsciente ou deliberada, seja qual for. Às vezes a pessoa tem mediunidade, ela vai no pronto-socorro. A pessoa tem uma mediunidade muito ativa, ela vai no pronto-socorro. Chega no pronto-socorro, está cheio de espírito doente lá. Cheio de espírito necessitado. Que vai buscar o pronto-socorro. Continua achando que está encarnado, vai buscar o pronto-socorro. E às vezes a pessoa volta para casa trazendo um monte de espíritos doentes para casa, porque se acoplaram ao seu campo. Né? Ela vai participar da reunião mediúnica, vai atender esses espíritos todos, né? Que estão acoplados a ela, a ele. Isso é comum. Né?
E se não atende, isso aí vai virar um processo, né, de influência, de obsessão, né, de vampirização. Tá? Não é uma coisa extraordinária isso. Né? Isso é uma coisa comum, como a Tânia está dizendo aqui, né? Isso é até comum de acontecer. Tá? Então, você optar, o grupo optar por ser um grupo de desobsessão, não é assim, nossa, então é um grupo top, né? É um grupo super, hiper. Não, pessoal. É uma coisa normal. Tá? Agora, qual será a capacidade desse grupo de socorrer aos necessitados? Qual ordem de espíritos? Até que ponto esse grupo consegue chegar? Que tipo de espíritos ele consegue atender? Qual é a capacidade de resistência espiritual deste grupo, de cada membro que compõe esse grupo? Né? Qual é o padrão vibratório médio desse grupo que ele suporta? Né? Aí sim entra a qualidade dos médiuns. Aí entra a qualidade do doutrinador, aí entra a qualidade do grupo. O que ele suporta? Se são médiuns ainda muito obsediados, vai trabalhar a obsessão, mas vai trabalhar e ainda com um risco grande. Por quê? Porque é um grupo que não vai ter lá muita resistência diante dos necessitados. Porque a gente precisa sair da obsessão para a gente tratar dos obsediados. A gente precisa começar por nós mesmos, nos auto-desobsediarmos, na melhoria dos sentimentos, dos pensamentos, dos hábitos, das atitudes. Senão a gente entra mesmo na faixa da obsessão. Esse é um dos maiores riscos. O Allan Kardec detectou isso. Né? Um dos maiores riscos é o da obsessão do próprio médium. E o André Luiz também fala a respeito disso. Por isso que nós temos que nos distinguir dos necessitados comunicantes. Quanto mais nós nos distinguimos deles, pelo nosso equilíbrio, pela oração, pelo evangelho, pelos bons sentimentos, tá? Mais nós poderemos auxiliá-los. Por quê? Porque nós teremos condição de atender espíritos muito necessitados, sem nos envolvermos negativamente. Nós nos envolvemos positivamente para ajudar. Aí o risco de entrarmos em obsessão é reduzido, é menor. Não que não haja, mas é menor. Tá? Então, isso tem que ser avaliado. Por isso que o tipo de trabalho que será realizado dentro do campo desobsessivo ou obsessivo, desobsessivo, vai depender da qualidade que eu ofereço ao trabalho. Não é só de classificação do trabalho. O nosso grupo atende espíritos bravos. Então é grupo de desobsessão. Não. Você pode atender espíritos bravos, né? E você nem conseguir fazer desobsessão porque o grupo é tão desequilibrado, o grupo é tão ainda desestruturado que só ficam se comunicando e não se faz nada pela desobsessão. Aí fica uma repetição de comunicações que não é produtiva. Não sei se vocês estão entendendo, mas você pode ter um espírito, você pode ter um grupo em que se comunicam, tem várias comunicações, e muitos espíritos revoltados e tal, mas o grupo não consegue uma eficácia, ele não consegue alcançar resultados práticos bons, porque a vibração do grupo não é boa. Os médiuns não têm se cuidado, os médiuns não têm se preparado, então não se consegue alcançar resultados muito profundos, por falta de qualidade vibratória do médium e do grupo. Aí é um grupo que aparentemente é de desobsessão, mas na verdade ele não está conseguindo fazer nenhum curativo, como dizem os espíritos amigos. Tem grupo que não se consegue fazer nenhum curativo nos sofredores, porque o que o grupo oferece é muito pouco, em termos de qualidade vibratória, em termos de qualidade energética, né? O tipo de fluido que os médiuns oferecem, não se consegue fazer nenhum curativo. Tem grupos, por exemplo, que os espíritos até me falam, os espíritos obsessores me falam, né? Quando a gente vai conversando, eles falam, tal grupo, a gente só fica incorporando, e a gente só fica vampirizando os médiuns. O doutrinador não sabe o que falar direito, não sabe como conduzir, os médiuns
não percebem que é sempre a gente que está se comunicando só para vampirizar, né? E aí, quer dizer, os próprios espíritos falam para mim, né, nas conversas, que tem grupos que só fica lá um monte de comunicação, mas não se obtém um resultado prático bom. Por isso que é muito comum as pessoas saírem mal da reunião, saem do mesmo jeito que entrou, porque não foi feito nada de verdadeiramente produtivo, tá? Por isso que a gente tem que ir avaliando, né, esses vários aspectos quando a gente está nesses grupos, né, para a gente ver qual é a qualidade da produção, né. A Antônia colocou, quanto maior o comprometimento com o trabalho, a preparação dos médios, maior o investimento da espiritualidade amiga, por saberem que poderão contar com aqueles trabalhadores, de verdade, né. Então, é o comprometimento e a preparação dos médios, que é o que a gente tem estudado mesmo, a gente tem visto os espíritos falarem sobre isso, né. E é muito sério isso, pessoal. Não adianta a gente fica no atropelo o dia inteiro, aí vai para a reunião mediúnica como se estivesse indo para a academia, como se estivesse indo para a loja, fazer compras, para o mercado. Não, é uma coisa muito séria, né? Precisa levar com seriedade. É uma atividade única na nossa vida, né? Muito importante, né? Que é o contato com os espíritos, né? Tem que ser tratado com seriedade. O dia destinado à reunião exige renúncias diversas, pequenas, mas às quais nem sempre estamos acostumados. Moderação e vigilância, por exemplo, né? Parece simples, né? Mas moderação e vigilância. Moderação no sentido amplo, né? Moderação no modo da gente falar com as pessoas, alimentação, né? A convivência no trabalho, em casa, né? Tudo que a gente for fazer, né? Sermos moderados e vigilantes, né? São coisas, a gente está atento. Os espíritos falam que dia de reunião mediúnica, nós devemos logo cedinho lembrarmos, olha, hoje é dia de reunião mediúnica. Eu estarei mais propenso a ficar mais sensível, a sofrer, às vezes, certas armadilhas que tentam criar para a gente, a ser mais influenciado, a sentir um impacto orgânico maior. Então, eu vou ficar atento. Sempre lembrando que hoje é dia de reunião mediúnica. Preciso estar mais vigilante, né? Então, continuando aqui. Como os trabalhos são usualmente realizados à noite, não podemos destiná-la ao convívio da família, aos passeios, às visitas, ao relaxamento, à leitura de livro recreativo ou à novela de televisão. É um dia de recolhimento íntimo, ao qual temos que nos habituar aos poucos. Estamos cientes disso. Então, aí começa a renúncia, né? Aí começa a renúncia. E aí que algumas pessoas, essa rotina de destinar aquele dia, aquela noite, para a prática mediúnica, algumas pessoas já começam a não gostar muito disso, porque já não pode ficar para assistir a novela, porque, nossa, mas a novela está tão boa, está num ponto lá que o mocinho vai encontrar com a mocinha lá, e justo no dia do que vai ter o encontro lá do mocinho com a mocinha, você tem a reunião mediúnica, né? Então, isso começa a pesar para algumas pessoas. A capacidade de renunciar. E são essas renúncias simples. Essas renúncias simples. Simples, mas que algumas pessoas começam a enroscar. Ah, era o dia que eu tinha lá a festa lá do vizinho, a festa do meu parente lá, o aniversário do primo da vizinha, sabe? Aquelas coisas assim que... ou até o meu aniversário. Né? Por exemplo, na minha casa, na minha família, a gente sempre esteve ali ligado à reunião mediúnica, a gente acostumou assim. A reunião é durante a semana, o meu aniversário é no dia da reunião, eu faço o meu aniversário, a minha festa
no final de semana e vou tranquilamente para a reunião mediúnica. Qual é o problema de se fazer isso? Né? Ah, mas e se vai alguém em casa? Pô, se vai alguém em casa, né, você fala para pessoas, né? Fala, a gente vai fazer a festa lá no final de semana e tal, né? Ah, mas se chegar a visita, né? Aí o pessoal da visita, né? Sempre que vem visita em casa, aí você tem que ficar em casa por causa da visita. E, pessoal, se for assim, vai ser a coisa mais fácil do mundo de acabar com a nossa presença na reunião mediúnica. Porque você vai entrar na reunião mediúnica, o que vai começar a aparecer de visita em casa, e bem no dia da reunião mediúnica, tá? É uma coisa incrível, né? Então a gente tem que saber se desvencilhar, como diz o André Luiz. Você fala para a visita, olha, infelizmente agora eu não vou poder ficar, porque eu tenho uma reunião lá no centro. Né? O André Luiz fala para falar do que vai fazer, inclusive. Vai fazer, tem uma reunião mediúnica no centro, para a pessoa saber do que se trata e que não é brincadeira. Né? Mas para a gente resolver rapidamente essas situações e ir para a reunião mediúnica. Né? Porque é uma coisa séria. Não se trata de uma coisa banal, que você possa trocar por qualquer coisa. É algo sério. Né? Se trata do contato com os espíritos necessitados e com os espíritos superiores. Eles deixam tudo, eles deixam todos os afazeres para estarem conosco. E aí, quando eles estão lá, preparam tudo, a gente fica em casa recebendo visita. Né? Pessoa que legal, né? A Inês falando aqui, manter a serenidade, ainda que seja difícil. Exatamente, Inês. Pode acontecer, às vezes, do dia, a gente está um pouco mais nervoso, um pouco mais irritado, até pela presença que já estamos sentindo. Mas aí vai exigir um pouco mais de vigilância, um pouco mais de autocontrole, né, Inês? A Tânia coloca, é legal que é comum aparecer em pessoas bem no horário, né? Legal a maneira de falar, né? É comum, né? Então, aparecer em pessoas bem no horário do evangelho no lar, no horário da reunião mediúnica, no horário da reunião pública que você vai. Por isso que a gente precisa estar atento a essas modalidades de sabotagem, né? Porque são sabotagens que os espíritos que não querem que nós saiamos do nosso estado, que nós nos melhoremos, digamos assim, então eles tentam sabotar as nossas iniciativas, tá? Nós não podemos entrar nessa, né? Então, temos que ter a capacidade de renunciar a essas pequenas, a convivência do lar, naquele dia, naquela noite, né? Vamos pensar a princípio que é uma noite por semana. Não é nada tão extraordinário assim. É uma noite por semana. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu não gosto de compromisso. Bom, a gente não gostar de compromisso é uma opção. Só que é a maneira mais fácil da gente não conseguir construir nada em termos espirituais, principalmente na casa espírita. Né? Porque criarmos compromissos é básico. É básico em qualquer construção, até profissional. Se você não criar compromisso, você não vai se desenvolver profissionalmente. Se você não criar compromisso com a família, você não vai conseguir desenvolver a família de modo adequado. Se você não criar compromisso espiritual, você não vai conseguir se desenvolver espiritualmente. Né? Não tem jeito. Então, continuando aqui. Da mesma forma, encontrando-nos perfeitamente conscientizados das responsabilidades que assumimos, vamos nos defrontar com espíritos desajustados, que no desespero em que se precipitaram, voltam-se contra nós. Muitas vezes sem razão alguma, senão a de que estamos tentando despertá-los para a realidade extremamente dolorosa, da qual se escondem aflitivamente. A responsabilidade é grande, pois sabemos disso. Encontraremos percalços e nos empenharemos em lutas remidas pelo bem. Mesmo assim, desejamos o grupo. Um grupo de humildade, um pouco de humildade, nos fará aqui um bem enorme. Então, pessoal,
aqui entra num ponto importante. Estamos conscientes das responsabilidades, devemos estar conscientes das responsabilidades, né? Vamos nos dispor a atender aos espíritos? É que nem atendimento fraterno. Eu quero fazer atendimento fraterno. Tá. Eu gosto de atender as pessoas, eu gosto de fazer atendimento fraterno. Então, quando você se dispõe a fazer atendimento fraterno, você está se dispondo a ouvir de tudo. Qualquer coisa que a pessoa venha falar. Concorda? Eu me disponho a fazer atendimento fraterno. Eu gosto de atender as pessoas. Bom, você sentou ali diante da pessoa. Você deu ouvidos. Você vai ouvir o que a pessoa vai falar. Qual é a queixa da pessoa? Você concorda que vai aparecer qualquer coisa? Por quê? Porque vão aparecer os problemas que a pessoa está vivendo. Você sabe quais são os problemas que ela está vivendo? Você não sabe, você vai saber ouvindo, não é? Você tem que estar preparado para tudo que a pessoa venha falar, qualquer coisa. E a pessoa pode estar muito desequilibrada. E ela vai falar coisas que você concorda, coisas que você não concorda, que você questiona. Ela pode falar coisas horríveis, mas você se dispôs a fazer o atendimento fraterno. Então, quando você se dispõe a isso, você está sujeito a inúmeras possibilidades do que venha a ser falado. Tá? Estou usando isso para comparar com a reunião mediúnica. Quando você se dispõe a participar da reunião mediúnica, quando você se dispõe a ouvir aos espíritos, você tem que estar ciente que pode surgir qualquer tipo de necessidade espiritual. Pode ser um acidentado, pode ser um espírito vingativo, revoltado, suicida, pode ser uma pessoa deprimida, angustiada, desorientada, doente, aflita. Pode surgir qualquer coisa. Por isso que não somos nós, exatamente, que vamos ter o controle de quais comunicações vão acontecer. Quem vai ter esse controle vai ser a espiritualidade. Mas se você está se dispondo, você está abrindo possibilidades para qualquer tipo de comunicação. Tá? Isso é importante, pessoal. Tá? Nós temos que ter essa ciência, né? E aí, se você se dispõe a ajudar, podem aparecer espíritos que, a princípio, não demonstram querer ajuda. Eles estão mais dispostos a nos fazer mal, ou fazer mal ao centro, às nossas famílias. E mesmo assim, nós vamos ter que estar dispostos a ajudá-los. Né? Então, isso é importante. E eles vão avançar contra nós? Vão. Mas nós vamos estar desprotegidos? Não, de forma alguma. Nós não podemos descuidar dos recursos que nós possuímos para nos protegermos. A oração, a leitura elevada, o pensamento positivo, a fé, a confiança incondicional nos espíritos amigos em Deus. Né? Munidos desses recursos, nós não devemos temer nada. Não devemos agir de forma temerária. Nós agiríamos de forma temerária se descuidássemos de nós mesmos. Então, isso seria temerário. Agora, se nós nos cuidarmos do grupo, né, nos ajudarmos mutuamente, não devemos temer nada. Né? Porque somente lobos caem em armadilhas para lobos. Os espíritos amigos saberão cuidar de nós se nós nos cuidarmos, se nós tomarmos as devidas precauções. Tá? E aqui, o Emílio Miranda chama a atenção para uma coisa muito importante. Diria fundamental. Um pouco de humildade, ou bastante humildade, um pouco já ajuda, né? Um pouco de humildade nos fará aqui um bem enorme. Um pouco de humildade. Quando a gente começa a se achar muito por cima da carne seca, quando a gente começa a achar que a gente já sabe bastante, ou que a gente não precisa estudar mais,
ou porque nosso grupo é um grupo super, hiper importante. Quando a gente começa a cultivar essas ilusões, nós não estamos sendo humildes. Pelo contrário, estamos nos deixando levar pela arrogância, pela pretensão, pela presunção, pelo orgulho, pela vaidade, que seriam fatais para nós. Em qualquer trabalho mediúnico, seriam fatais para nós. Trariam prejuízos enormes aos nossos agrupamentos, às nossas mediunidades. A Tânia até colocou, né, porta aberta para fascinação. Porta aberta para fascinação. Você começa a presumir-se mais do que você é, né? Arrogar-se a coisas que você não está preparado, arrojar-se, né? Aí você vai correr riscos grandes, né? Porque a percepção das nossas fraquezas faz com que nós busquemos nos fortalecer, não é? Agora, a gente se presumir muito forte, isso nos enfraquece. Os espíritos obsessores muitas vezes me falam assim: olha, eu gosto daquela pessoa que chega no centro de peito aberto, que fala que aguenta tudo, que suporta tudo, que com ele não tem. Esse é o que eu mais gosto, o obsessor fala. Porque esse a gente domina rapidinho. É aquele que acha que não precisa se preparar direito, aquele que chega nas reuniões mediúnicas de peito aberto, né? Aquele que saiu da confusão do dia a dia e chega lá no centro e sem preparação nenhuma, é o que eles mais dominam facilmente. Né? Então, humildade é muito importante. Né? Não semearmos ilusões para os nossos participantes. Né? Não semearmos ilusões. Ah, você tem uma mediunidade extraordinária, nossa, você é uma pessoa maravilhosa, você é isso. Não. Isso aí seria a maneira mais fácil de fazer a pessoa cair. Por isso que o Emmanuel até fala, né, que nós devemos ter uma campanha permanente contra o elogio pessoal. Nós devemos manter uma campanha permanente contra o elogio pessoal, que ele chama de veneno diferente. Porque é aquele veneno que vai intoxicando pelo exacerbar do ego. É aquele veneno que vai intoxicando a pessoa pelo exacerbar do ego. Vai fazendo a pessoa acreditar que ela é muito mais do que ela é, de fato. Um grupo acreditar-se muito mais do que ele é, de fato. Não que ele não é um grupo interessante, ou que possa ter recursos interessantes, mas sempre aliado a muita humildade. Sem a espiritualidade amiga, nós não somos nada. Sem a ajuda de Jesus, nós não somos nada. A nossa mediunidade, sem o amparo da espiritualidade, é uma mediunidade muito propensa ao desequilíbrio. Então, nosso grupo não tem nada de especial. Nosso grupo não tem nada de especial. Os grupos que a gente participa, eles não têm nada de especial. São grupos comuns, que vão produzir alguma coisa se eu me mantiver bem, pelo menos. Se o grupo se mantiver relativamente equilibrado, vai conseguir produzir. Muito mais pela ajuda espiritual do que pela nossa ajuda. Até o espírito, através do Divaldo, o Cleófas, né, João Cleófas, no intercâmbio mediúnico, ele fala que a gente se aproxima da reunião mediúnica achando que vai ajudar. A gente é muito mais ajudado do que a gente ajuda. É uma ilusão, a gente vai para fazer a caridade espiritual, a gente fala, né? A gente vai muito mais para receber a caridade dos espíritos amigos, viu? A gente faz a menor parte e recebe a maior parte de ajuda. Né? Já que eles falam que nós, em maioria, somos médios e doutrinadores ainda presos à obsessão. Imagina o quanto que a gente é ajudado toda a reunião. Né? Por isso que a humildade aqui ela é fundamental. Porque sair dessa atitude humilde, sair dessa atitude de percepção das nossas fragilidades, isso aí nos faria correr imensos riscos, principalmente os grupos mais novos, né, mais propensos ainda à fascinação.
médiuns novos, inexperientes. É um dos maiores riscos que existem, né? Eu tenho sempre falado sobre isso. São aqueles pensamentos que vão se, né, que vão se infiltrando devagarzinho nos grupos, dando a entender que eles são especiais, que são médiuns especiais, que é um grupo de desobsessão, e um grupo de desobsessão é um grupo muito especial, né? Onde pode haver desequilíbrios dos médiuns, onde os médiuns podem se entregar a comunicações e grita, e pula, e chacoalha, porque é um grupo de desobsessão. Não, nada disso. Nada disso. É um grupo desequilibrado. Né? No nosso grupo as comunicações são muito fortes. Elas aparentam ser muito fortes, é porque o médium ainda é muito desequilibrado. Ele não consegue filtrar direito. O desequilíbrio do espírito se junta com o desequilíbrio do médium. Aí ele falou, nossa, aquela reunião é forte, hein? Porque o nosso médium gritava, pulava, espernava. É porque o médium ainda não foi instruído, ele não foi orientado, né? Que ele não precisa fazer isso, que não precisa tudo isso, né? E as pessoas, elas acreditam que quanto mais o médium gritar, quanto mais bater na mesa, não sei o que, mais forte é a reunião. Nossa senhora, essa reunião é forte. Essa é de desobsessão. Essa reunião é de desobsessão, porque as comunicações são fortes, porque o médium fala muito alto, gritando, e dá muito trabalho para o doutrinador, porque o médium não ajuda, o médium está tão desequilibrado quanto o espírito, ele não ajuda o doutrinador. Então, essa reunião é de desobsessão. O resto é reunião fraca, porque não... são ilusões, são conclusões equivocadas, pessoal. Que às vezes a gente leva tempo para entender que não é assim. A gente leva tempo para entender que é muito mais desequilíbrio do grupo, dos participantes, do que propriamente a produção que está sendo feita. Que não precisa nada disso, né? A Inês, né, está dizendo aqui, não aceita que alguém chame a sua atenção em algo, né? Pois é, muitas vezes quando a pessoa começa a presumir que é um grupo, que é um médium especial, que é um grupo especial, ou que o espírito que falou pelo meu intermédio é um espírito especial, se eu começo a concluir dessa forma, eu já não aceito mais tudo que se fale fora disso. Né? Eu não aceito qualquer análise fora disso. E eu vou excluindo as pessoas que pensam o contrário, vou excluindo os estudos que falam o contrário, eu vou protegendo o grupo para que as pessoas, ninguém interfira naquele pensamento que eu estou semeando no grupo, que é um grupo especial, que as pessoas, que nós temos um relacionamento especial, e que aí começa a se apaixonar pelo grupo. Né? Às vezes a gente vê isso, as pessoas se apaixonam pelo grupo. É um dos maiores perigos, se apaixonam pelos amigos do grupo. E aqui se apaixonam mesmo. E o nosso trabalho é um trabalho que deve ser impessoal, desapaixonado, tanto por pessoas, quanto por espíritos, quanto por conceitos. A paixão aqui no caso, ela só vai prejudicar. Ela vai tirar a nossa capacidade de entender a impessoalidade, o trabalho coletivo, mas desapaixonado. Né? A paixão aqui ela vai nos desequilibrar. Tá? Então, às vezes as pessoas se apaixonam por certos espíritos, né? E não aceita ser questionado. Será que aquele espírito está ajudando mesmo? Né? Será que aquele espírito é mesmo um espírito elevado? E a pessoa já não aceita. Né? Se apaixonam pelos membros do grupo. E quando começa a gente não, né, não pode ficar um sem o outro. Opa, peraí. Né? Se eu não posso, se eu não sobrevivo, né, sem os membros do grupo, né, se eu não posso ir para outro grupo, eu não pode, é porque está entrando a paixão, né, a paixão pelos membros do grupo. Né? E isso já vai extrapolando aquela amizade natural, tranquila, serena. Eu posso estar com esse grupo, eu posso ir para um outro grupo se for necessário, não vai ter problema nenhum. Por quê? Porque eu estou seguro de mim, estou seguro do grupo, o grupo também está seguro. Nós vamos cultivando a segurança, né?
Agora, quando começa a entrar a paixão, aí eu não aceito mais nada, né, geralmente. Pessoal, vamos dar uma paradinha aqui, ficar com essa questão da humildade para a gente pensar, que nós vamos precisar de pessoas que nos ajudem, pessoas mais experientes, que nos ajudem. A humildade também faz com que a gente tenha a supervisão de pessoas que nos ajudem. A gente ouça as pessoas que têm mais experiência que a gente. Isso é importante. Humildade também nos leva a isso. Tá? A gente manter sempre o contato com pessoas mais experientes no campo da mediunidade, no campo dos grupos mediúnicos, para que a gente tenha as orientações. Porque a gente seguir um caminho solo, sozinho, né, vai nos trazer muitos aprendizados. Mas se a gente pode ter o amparo, a orientação, a condução de pessoas que tenham já percorrido certos caminhos, a gente pode se privar também de muitos dissabores ao longo do tempo. Tá? Vamos então fazer a prece final, agradecendo a Jesus, agradecendo ao nosso companheiro Hermínio Miranda, que levanta essas questões de forma tão clara para que a gente possa conversar, analisar, aprender, refletir, transformar. Abençoa, Senhor, todos os grupos que têm produzido ou que têm tentado produzir em Teu nome. Que todos possam ser ajustados, equilibrados, possam ter as suas engrenagens ajustadas com o tempo, pelo conhecimento, pela vivência, pela orientação, para que realmente produzam os frutos doces da caridade, do socorro, do alívio, que proporcionam a todas as pessoas que os procuram e que procuram a casa espírita. Abençoa os nossos lares, abençoa as nossas famílias, abençoa os nossos amigos e todos que fazem parte da nossa vida. Que a Tua luz, Senhor, nos ilumine o coração e o pensamento, hoje e sempre. Que assim seja. Ok. Ok, pessoal. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus, tá? Até o próximo estudo, né? Estaremos juntos novamente aí, provavelmente na sexta-feira, tá? Um beijão. Até mais.